uma unidade habitacional com uma pessoa que vai entender como vai lidar com aquele ambiente dela, a gente está falando de um projeto civilizacional, que é muito ambicioso, que é o que a gente tem que ter. As eleições não podem ser sobre tirar o PT ou não deixar o Bolsonaro votar. Cara, qual o seu projeto para que o Brasil seja um exemplo civilizacional foda pro mundo? Que todo mundo vai falar, pô, eu tenho orgulho de morar aqui. Isso dá orgulho. Pô, dá pra viver no Rio de Janeiro. Imagina no Rio de Janeiro, aquela paisagem sem favela, aquela paisagem linda, talvez a paisagem urbana mais bonita do mundo, sem favela. Pô, tem um morro lá, vai ter uns prédios legais, altamente arborizados, hotéis, a comunidade vivendo com serviço ali. Pô, isso é demais, vamos ter isso. O que nos impede? Você precisa ter a rua, as casas, o banheiro tem que ter janela, você tem que adequar aquelas casas, aquilo vai um custo. O custo não é tão grande quanto você fazer do zero uma unidade habitacional. E aí, rapidinho, vamos lá, rolou. Tudo que eu vou falar aqui rolou, agora tu é presidente, tá bom? Precisa fazer agora um piloto disso aí que você tá falando, né? De como lidar com favela, principalmente, né? Precisa fazer um piloto. Existe algum lugar que é mais fácil de fazer, já tá mapeado, que, aqui dá pra gente fazer não um teste, mas dá pra pôr em prática o que a gente pensou pra, então, todo mundo entender que dá pra fazer essa porra lá no Capão Redondo, que lá no Capão Redondo é um puta desafio, lá é um mar. Capão Redondo é um exemplo. É um lugar que já está integrado economicamente. A gente tem uma coisa assim, a periferia de São Paulo... Porque quando fala Paraisópolis, é bonitinho Paraisópolis. Nada assim, não tô falando que o cara de Paraisópolis não precisa. Mas já tem novela, todo mundo fala de Paraisópolis, no meio do Morumbi, o caralho. O cara do Capão deve ficar assim, caralho, mano, eu vou ficar chupando o dedo de novo. Não, o Capão é um ótimo exemplo disso, porque a maior parte da população do Capão Redondo é altamente trabalhadora, pega um baita trânsito, tão integrados economicamente, e a casa do cara já não é aquele barraco mal ajambrado, como é em Belém do Pará. Belém do Pará tem palafita, coisa muito mais hardcore. Capão Redondo, a maior parte dos casos seria a adequação dos domicílios, fazer as ruas, arborizar as ruas. Só pra ficar... Posso falar? Desculpa interromper. Pra pessoa trabalhar a imaginação. Tem um bairro, eu sempre confundo se é Calle 38 ou Calle 31, lá em Buenos Aires. Os caras pegaram, o que precisava derrubar, derrubou e fez predinho. O que pôde adequar, fez a escada lateral, porque tem uma unidade habitacional em cima da outra, eles fizeram, deram o título de propriedade. Aí você ajeita. Você ajeitou o que já estava montado. Ajeitar o que está montado é mais barato. E aí você traz urbanistas, ajuda a fazer aquilo e transforma aquilo em bairro. E para manter aquilo um bairro? Porque assim... grande ponto. Porque você precisa também... não adianta tu chegar lá, construir a casa pro cara... É que nem eu dar uma Porsche pro cara que tá fudido. Lógico. Né? O que vai acontecer com a Porsche? Ele vai vender a Porsche, ele vai transformar aquilo em outra coisa. Então, assim, a gente prepara... Eu vi isso, né, cara? Eu sou lá do Rio, vi lá um tempão. E eu tô ligado como é que é quando chega os caras, arruma a parada e vai embora. De novo, tá ligado? Chega, arruma e vai embora. Então aquela porra lá volta. Ele fica bem parecido com o que era, tá ligado? Como é que faz pra não rolar isso? Isso foi alvo de grandes polêmicas em redes sociais há alguns meses atrás, sobre aquela coisa de um barraco em Diadema, que o pessoal construiu basicamente uma favela na calçada. Aí a prefeitura foi e pegou ali, manteve a calçada, pegou os fundos e construiu umas casinhas, aí as pessoas invadiram e transformaram num barracão novamente. Ninguém quer isso e não pode ter isso. Então, algumas coisas que a gente tem que fazer. Um governo que chega, ele tem que fazer o marco nacional da desfavelização que a gente precisa fazer. E o marco tem que começar em evitar o surgimento de novas favelas. Então, qualquer um que invada um terreno público-privado, uma via, e organiza um barco, ele tem que ser preso em flagrante. E tem que ser preso. A norma sem sanção não é norma. Qualquer estudante de direito de primeiro ano sabe disso. Toda norma tem que ter uma sanção. Então, não vai... eu tenho um movimento de moradia que acha que... Não, você não vai invadir nada, cara. Porque isso é um business. Isso é um business criminoso, isso destrói as nossas cidades. E não é que o Brasil tá agora numa explosão populacional, como teve nos anos 60, 70, com todo mundo vindo dos outros estados. Não tá, não tem boom populacional, pelo contrário, temos um problema populacional. Hoje os movimentos de moradia são negócios, e negócios de políticos, negócios de empreiteiras que usam esses caras também para fazer o jogo deles. Proíbe, elimina qualquer chance, invadiu qualquer terreno de agora em diante no Brasil, crime inafiançável, você vai preso. A gente vai preservar nossa cidade. Ponto. Feito isso, evita o surgimento de novas favelas, passou a régua, cadastrar todo mundo e começar a fazer os programas de investimento para recuperar esses bairros, trazer construtoras de fora e começar a trabalhar. O cara que tem uma casa e que essa casa foi restabelecida, ele ganhou um título de propriedade. Ele ganhou um título de propriedade, a casa dele, vamos lá, no Capão Redondo, que ele já mora há 20 anos naquela casa e tal. Esse é um cara que está numa posição que, se ele tem um título de propriedade, aquela casa já foi arrumada, se ele quiser vender, beleza. Ele não vai poder fazer um barraco. Ele também, assim como hoje qualquer comerciante sério,
ele vai ser alvo de fiscalização. Porque tem uma coisa que é muito escrota, e qualquer comerciante no Brasil sabe disso. São Paulo é tudo favelizado. Se você tem uma lojinha ou um boteco e você botou algo diferente na tua fachada, ou se você instalou algo na tua área, instalou área útil, vão cobrar mais IPTU, tem fiscalização até com drone. Agora, se um cara construir uma favela no meio de uma avenida, não tem fiscalização nenhuma. Então, assim, se você segue a regra, você é punido e paga mais. O outro comete um monte de crime. Isso não tem que ter. As regras têm que ser iguais para todo mundo. Então, o cara que recebeu a sua unidade habitacional tem a planta nova, agora ele vai ter uma planta oficial da propriedade dele. E se ele alterou aquela planta sem autorização, o cara tá fudido. Ponto. Tem que ter fiscalização brava. Ele não vai poder fazer isso. Aí tem o outro exemplo, que é a pessoa que você derrubou uma favela inteira, você construiu prédios. Ah, o cara quer vender ou quer... Cara, você tá amarrado aqui. Você tá amarrado... Tá aqui, você quer vender, ó, vai ter um período de quarentena e tal, vai ter que fazer isso, porque o cara está ganhando do Estado, de todos os outros brasileiros, isso. Também acho, aí é uma discussão que a gente vai ter, se ele pode manter, se ele naquela unidade habitacional específica, se ele pode manter aquela propriedade, pode alugar para alguém, que tem gente que aluga e vai ver o negócio. Aí estabelecer, vamos dizer, é um marco regulatório específico para isso. E aí discutir para montar esse marco regulatório. O ponto é, tem que estar entendido que eles não podem alterar a planta. Ganhou a unidade de pressão, não altera a planta está adequada. E 2, você não pode fazer novas invasões. Acho que matando esses 2 estímulos, aí a gente começa a endereçar esse assunto. Que não é ciência de foguete, outros países fizeram isso. Tem também, a gente pode pegar exemplos africanos, exemplo de Singapura, que assim, você tem em Ruanda, um grande exemplo na capital, que assim, a presidência falou, não, vamos fazer trabalhos comunitários da população, vamos aprender a manter esse bairro limpo, vamos aculturar as pessoas a amarem a comunidade delas, vamos arborizar esse bairro, vamos fazer campanha de varredura. Cara, fizeram isso muito decente, muito decente. Assim, o exemplo de Ruanda é um exemplo muito legal. E as pessoas só falavam de Ruanda como se fosse um lugar de genocídio. Sabe pegar o exemplo de Singapura? Singapura era altamente favelizada, resolveram isso e hoje, cara, as unidades habitacionais são decentíssimas. Viver em Singapura é muito decente. Desfavelizar não é só uma questão de tijolo, uma questão de cabeça. E o Estado tem que atuar junto. E eu acho que o que a gente falou aqui de tirar o crime organizado até entregar uma unidade habitacional com uma pessoa que vai entender como vai lidar com aquele ambiente dela, a gente tá falando de um projeto civilizacional, que é muito ambicioso, que é o que a gente tem que ter. As eleições não podem ser sobre tirar o PT ou não deixar o Bolsonaro votar. Cara, qual o seu projeto para que o Brasil seja um exemplo civilizacional foda pro mundo? Todo mundo vai falar, pô, eu tenho orgulho de morar aqui. Isso dá orgulho. Pô, dá pra viver no Rio de Janeiro. Imagina no Rio de Janeiro, aquela paisagem sem favela, aquela paisagem linda, talvez a paisagem urbana mais bonita do mundo, sem favela. Pô, tem um morro lá, vai ter uns prédios legais, altamente arborizados, hotéis, a comunidade vivendo com serviço ali. Pô, isso é demais, vamos ter isso. O que nos impede de ter isso? É porque a gente é tacanha, a gente não consegue imaginar, a gente é medroso. Vamos dar um jeito, vamos fazer acontecer. Vamos ser ambicioso, como muitos brasileiros são nos esportes, na atividade produtiva delas. Vamos ser ambicioso. O poder público brasileiro deixou de ser ambicioso, porque administrar um governo no Brasil significa apenas pagar conta. Vou pagar esse salário aqui para uns caras. E vou rolando. Chega, cara, vamos ser ambicioso. Até porque o mundo tá altamente ambicioso. A China tá ambiciosa. Os Estados Unidos estão tentando ficar ambiciosos novamente para enfrentar isso. E quem não tá ambicioso? A Europa. Tá velho e morrendo. E a gente... Pô, tem todo mundo pra conquistar, o Brasil não é ambicioso. Dá raiva isso, Igor. E você acha que a gente tá... Você mencionou a situação